Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, sempre. Hoje eu trago uma palavra de ensinamento, uma palavra a qual para muitos podem até ignorar porque vão dizer assim, eu já sei desse assunto. Mas, ainda que você saiba, quando se trata das coisas de Deus, é necessário que se haja a compreensão de que o Senhor, Ele pode falar infinitamente vezes mais no mesmo texto. E por isso precisamos ter a humildade de ouvir. E depois eu quero dizer que às vezes a gente pensa que já aprendeu tudo, ou que acha que sabe tudo. E eu quero dizer que acerca das coisas insondáveis, das coisas inescrutáveis, que são sobre as profundezas e riquezas do Todo-Poderoso, o mais que a gente saiba, se a gente ainda morre e parte dessa terra, precisaríamos aprender mais. Portanto, não devemos ignorar nada que vem do Senhor, ainda que venha da boca de uma criança, um versículo, uma palavra, se é em nome do Senhor. Grande é a eficácia para a vida daquele que crê. Então, o título que eu vou falar hoje é um título que eu não vou me estender porque ele é bastante, mas muito vasto, e vou dar apenas uma pequena base acerca de conhecendo sobre o Senhor nosso Deus. A Bíblia fala em Oséias 6:3, prossigamos e em conhecer ao Senhor nosso Deus. Então, é um caminho qual, quando eu entro na presença do Senhor, eu preciso prosseguir. Da mesma forma qual, quando eu entro num caminho ou numa coisa, na vida, ou num estudo, ou quero me esmerar em alguma coisa, eu preciso, como diz, me aprofundar, procurar conhecer verdadeiramente os meios, todos os meios que eu puder, para enriquecer o meu entendimento, para que eu possa exercer bem ou entender bem acerca do que eu estou seguindo, do que eu estou defendendo, do que eu estou falando, do que assim eu escolher para a minha vida. Eu tenho que estar bem ciente dessas coisas. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, se o coração do ser humano, o intelecto se disponibiliza a conhecer ao Senhor nosso Deus, a prosseguir, a, como diz, crescer na graça e no conhecimento, como disse o apóstolo Pedro, então o Senhor virá a nós como a alva, ou seja, como luz. Ele não vai nos deixar de maneira nenhuma, vamos dizer assim, sem entender acerca sobre ele. Todo ser humano, quando nasce e vai crescendo, ele começa dentro de si ter uma noção de que precisa buscar, vamos dizer, a espiritualidade, ou tem uma ideia de que existe algo supremo, algo sobrenatural.
E aí é quando nós precisamos buscar o caminho da salvação, que é o caminho do Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor, ela é a vontade do Senhor Deus expressa naquilo que Ele quis nos revelar para que viéssemos a entender acerca de acontecimentos primórdios no mundo, acerca dele, acerca da salvação, acerca de sua vontade, acerca das nossas vontades, acerca de tudo na nossa vida. Então, a palavra do Senhor nosso Deus, a Bíblia, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Então, se nos esmerarmos em buscar, em analisar, então nós vamos compreender isto. Tiago capítulo 4, versículo 8, também diz a seguinte verdade: achegai-vos ao Senhor Deus, e Ele se chegará a vós. Pronto. Quer conhecer um pouco sobre o Senhor Deus? Quer entender um pouco sobre Ele? Falo assim um pouco, porque Ele é infinito, Ele é transcendental, Ele é, vamos dizer, insondável. Agora nos deixou um certo entendimento na forma a qual Ele se revela e que está em sua palavra para que nós o conheçamos, mas de maneira limitada. Porém, Ele quer que venhamos a saber, a conhecer sobre Ele, porque afinal de contas, quem entra num caminho, quem deseja entender algo em qualquer área da vida, precisa se esmerar, precisa se esforçar, precisa procurar, pesquisar. E também acerca do Senhor Deus não é diferente. Porque o que acontece, muitas pessoas hoje em dia têm a fé efêmera, porque justamente seguem ao Senhor Deus de forma superficial. Aí o versículo é completado quando diz que logo vem uma situação e a pessoa se escandaliza, ou seja, a pessoa deixa o Senhor Deus. Então, a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, é a palavra de Deus suprema para a nossa vida. Quem quiser crer, quem não quiser crer, quem quiser acreditar ou não acreditar, ou se aceita ou se não aceita, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Precisamos prosseguir em termos comunhão com o Senhor, em saber acerca dele, em saber o que ele tem para nós, qual é a vontade dele. E isso ele deixou as Sagradas Escrituras para nós lermos. Louvado seja Deus. Então Tiago fala: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Agora depois diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Ou seja, se está oscilando, indecisa, igual em cima do muro, como diz, para o Senhor Deus isso é inconstância. E a inconstância está ligada à falta de fé. Até parece que não tem nada a ver, mas tem a inconstância. Ela está ligada à oscilação. Então, por isso que o Senhor está dizendo assim: purificai o coração, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ou seja, procure conhecê-lo e você assim saberá. E sobre o inimigo, o que é que o Senhor diz? Versículo 7, um versículo antes: sujeitai-vos, pois, ao Senhor Deus. Essa palavra sujeitai-vos do hebraico, do grego, melhor dizendo, tem muito, mas muitos significados. Significa estar sobre,
significa estar, vamos dizer, submisso, significa estar atento, significa estar sob a dependência, significa tanta coisa. Então o Senhor diz: sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quem quer que a criatura largue a sua vida, ou se você quer se largar de caminhos que sabe que são regidos pela criatura e quer ter uma vida com Deus, ele está dizendo: se chegue a mim, que eu vou me chegar até você. Está escrito, temos essa promessa. Até porque, para começar, nós não fomos criados aleatoriamente e nós temos um Criador e nós temos também a razão pela qual nós fomos criados. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, o versículo 10 diz assim: porque somos feitura. Ou seja, feitura significa algo que é feito, que é criado, que é formado. Então somos feitura do Senhor nosso Deus, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o ser humano, ele não veio de forma aleatória ao mundo, não está vivo por acaso, não é como, vamos dizer, uma criatura a qual não tem uma explicação de quem criou ou como surgiu, ou então como diz a filosofia e a ciência. Não. O que fala-se é que o Senhor Deus nos criou. Criou o primeiro casal, Adão e Eva, e depois veio se multiplicando a humanidade para que povoasse a terra, mas somos feitura do Senhor nosso Deus, criados para quê? Para que objetivo? Para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Aí a pessoa diz: que obra? Aí eu digo: ler a Bíblia para poder compreender, para poder entender o caminho qual você opta, se é o caminho estreito, se é o caminho da verdade. Para quem busca verdade, o Senhor Jesus diz, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, só um grifo. O Senhor Jesus se identificava assim como Filho do Homem, porque foi ele que proferiu essas palavras quando estava em terra. Então, por isso que ele fala Filho do Homem, porque estava em forma humana. Versículo 36 de Evangelho de João, capítulo 8. Agora, o que diz aqui? A Bíblia fala que aquele que recebe o Senhor Jesus em sua vida precisa perseverar na presença de Deus até o fim de sua vida, para ter a vida eterna, para estar no caminho qual deve seguir. Aí alguém pode dizer: isso é religião, e eu vou te provar lá na frente que não. E que Deus deixou um modelo de religião, sim, mas não se trata de uma instituição, de uma placa denominacional. Mas eu quero te dizer que é para seguir o cristianismo. O cristianismo é o caminho que o Senhor nos deixou, vou te provar lá na frente. Então, o nosso Deus, ele nos criou. E a Bíblia diz o quê? Antes de eu falar um pouco sobre ele. A Bíblia fala que, como diz, como temos
vamos dizer, entre aspas, o livre-arbítrio, porque temos vida e na vida, às vezes, a gente, como diz, faz certas coisas como quer, enquanto Deus permite. Então, o que o Senhor fala daqueles que crêem nele, daqueles que não creem nele? Tem alguma coisa na Bíblia falando sobre isso? Eu vou te mostrar que tem. A Bíblia diz assim, Evangelho de João 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui já está dizendo que quem crê, como diz, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então aqui está falando. Evangelho de João, ainda capítulo 5, versículo 24, também fala assim. Na verdade vos digo, disse o Senhor Jesus, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, como diz, e o 23 o Senhor fala, para que todos honrem o filho. Chama filho porque eu já disse, veio de ventre de mulher, mas ele e o pai é um só. Aqui diz, como honra o pai, se honra o filho, honra o pai. Se não honra o filho, não honra o pai que enviou. Portanto, se apega às vezes ao nome do Velho Testamento e dizendo este é Deus e Jesus Cristo não é Deus, esse é que é Deus e Jesus Cristo não é Deus, o texto aqui está dizendo, quem crê no Pai, quem crê no Filho, quem honra o Filho, honra o Pai. E se não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então não adianta ter uma crença a qual crê, vamos dizer, no Senhor Deus como Criador, mas não crê quando ele vem em forma humana e que se chama figura de filho, porque veio sob ventre de mulher. Também aqui vamos falar mais. É claro que se há diversos pensamentos acerca sobre Deus, sobre o Senhor Deus, diversos pensamentos e indagações acerca desse assunto. Tem pessoas que dizem assim, qual é o Deus verdadeiro? Que eu conheço vários. Aí eu digo, se você acha que conhece vários por causa das estatuetas, então você, como diz, é conhecedor das estatuetas e do nome das estatuetas. Agora, conhecer sobre o verdadeiro Deus, entenda que é algo profundo, que não é apenas conhecer um nome, não é apenas saber alguma origem humana que possa estar aí na sua cabeça. Não é apenas ler e encontrar na própria Bíblia falsos deuses que havia e que o povo adorava, como Balberite, como, vamos dizer, como Dagon, como outros e outros. Não, para a pessoa dizer assim, eu conheço, a pessoa deve estar inteirada no assunto. Porque tipo assim, conhecer só de ouvir falar ou de saber o nome de uma estatueta é uma coisa. E conhecer verdadeiramente sobre o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, é outra coisa.
Então, para quem tem a visão politeísta, de crer em vários deuses, só existe um único Deus, que esse leva a vida eterna, esse nos conduz à salvação. Como está escrito aqui, eu quero ler a Epístola de João, glória a Deus, no capítulo 5, o último versículo que diz assim, a Epístola de, glória a Deus, 1 João capítulo 5, o versículo 20 que diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ou seja, filhinhos, se preservem, se resguardem das estatuetas, das imagens de escultura, que no Salmo 115 diz, tem boca e não fala, tem olhos não vê, tem ouvidos e não escuta, tem pés mas não anda, tem mãos e não apalpam, com respeito a quem crê, mas não vão te responder. Essa é a verdade bíblica que eu estou falando. Então, há vários pensamentos e indagações sobre o Senhor Deus. Então, outros dizem assim, como é o nome de Deus? Aí uns se apegam, o nome de Deus é Jeová. Aí no Novo Testamento está revelado Jesus. Aí perguntam, como é o nome de Deus? O nome comumente mais chamado é Jesus. Agora, o Senhor tem vários nomes ou títulos. É conhecido no Velho Testamento com vários nomes, vários títulos. Então, e o nome Jesus significa Jeová é o Salvador. Pronto. Então não deveria haver controvérsia. Até porque quem se apega apenas a o nome Jeová, como diz, desfaz o texto que eu acabei de ler. Só crê no Pai, mas não crê no Filho. Então, como diz, na verdade não crê. Porque se crê em um, tem que crer no outro. Porque os dois é um só. O Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um só. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, já nos basta. Como quem diz assim, o Senhor, é claro que a gente tem respeito, o Senhor assim opera milagres, o Senhor assim é poderoso, mas mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai, isso nos basta. E o Senhor Jesus disse, eu estou há tanto tempo com vocês, Filipe, e vocês estão falando de ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Outros dizem assim, o Deus do cristianismo não é o único Deus. Ele é, como dizem assim, não existe Deus algum. Tem gente que diz que o Deus do cristianismo não é o único. Sim, em termos de imaginação humana. Na imaginação humana, vamos dizer, rato, vaca, pega um pedaço de madeira, esculpe ali alguma coisa assim, aí começa a entender como um Deus, faz várias estatuetas, vários tipos de Deus, Deus para isso, Deus para aquilo. Como diz, na imaginação humana tem de tudo. Agora, na realidade, só existe um único Deus. Único Deus. E a Bíblia fala Deus dos deuses. Não é porque existe deuses. É porque
Na imaginação humana existe. Agora, no reino espiritual, o que existe são anjos, demônios, que são criaturas, são anjos decaídos e que têm um certo poder. E que às vezes se apresentam como, vamos dizer, como poderosos, como chefes, como príncipes, como até deuses, e não são. Só Satanás, que o Senhor chamou Deus deste século, de D minúsculo, ou seja, Deus do sistema, o sistema que tem dominado o mundo e que as pessoas acham que é a evolução. As pessoas dizem assim, as coisas estão mudando. Aí pessoas que não aceitam certas coisas começam a flexibilizar os corações para dizer assim, a coisa está mudando, não tem jeito, é isso mesmo. Não, mas acontece que a Bíblia diz que não devemos nos conformar com o sistema desse século, com as coisas deste século. Antes precisamos renovar a nossa mente para compreendermos e sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante. Então, outros dizem assim, não há Deus algum. No Salmo 10, versículo 4, a parte B, diz que o ímpio, o iníquo, diz assim, não há Deus. Pronto, quando você vê uma pessoa dizer assim, não há Deus, Deus não existe, das duas uma, ou ela está muito frustrada, ou então ela está muito raivosa com a vida, para dizer que Deus não existe. Porque embora existe o ateísmo, mas quem for observar os ateus, eles têm raiva quando falam no nome de Deus. Porque no fundo sabem que Deus existe, que o Senhor existe, mas indagam porque dizem assim, se o Senhor existe, por que que existe violência? Por que que existe morte de inocentes? Por que ele pediu genocídio? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Então esse Deus não é justo? Não existe Deus. Aí preferem ignorar. Mas o ser humano, quando ele nasce, vai crescendo e vai entendendo, ele tem na alma uma necessidade de conhecer o lado espiritual, o mundo espiritual. Ele tem uma ideia que existe algo superior, além daquilo que ele vê. Isso não se pode negar. Então, outros dizem assim, eu não saio da minha religião. E eu vou falar aqui um pouco sobre a pessoa do próprio Deus, o Criador, o Senhor. Ainda vou falar mais, ainda vou descrever sobre ele. Não estou falando de religião. Até porque modelo de religião, o Senhor não deixou um modelo litúrgico, não deixou um modelo de placa, mas deixou um modelo de conduta e que disse que a verdadeira religião é essa, ajudar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades e manter-se incontaminado das coisas do mundo. Tiago capítulo 1, tem um versículo que fala sobre isso, que a religião pura e imaculada é essa. E aquele que defende a sua religião, se não refreia a sua língua, então faz a sua própria religião vã. Então, vamos procurar entender, como diz, da forma viável as coisas. Aí pessoas podem dizer, adoro Maria, eu venero Maria. E eu digo a você que você pode venerar Maria, adorar Maria, fazer o que você quiser, mas Maria não vai te salvar. Maria não salva ninguém. Agora reconhecemos que ela foi uma escolhida por Deus, que o Senhor chamou, como diz, o anjo a saudou como agraciada,
ou seja, como abençoada, como uma mulher, vamos dizer, uma mulher não, uma moça aprovada por Deus, e assim ela teve, eu entendo que a maior missão da terra, que foi ser genitora, como diz, do próprio Deus, no seu ventre, fecundado pelo Espírito Santo. Ela e José tiveram uma nobre incumbência que só eles tiveram de, como diz, criar o próprio Deus em figura humana. Então, isso é considerável, mas não é por causa disso que Maria foi considerada, que deve ser considerada santa, acerca de ser adorada ou de ser, vamos dizer assim, intercessora. Só existe um intercessor para as nossas vidas, que intercede por nós. O Senhor Jesus Cristo é o caminho entre Deus e os homens, e o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Agora vamos falar um pouco, com muito respeito e reverência ao Senhor nosso Deus, um pouquinho sobre Ele, uma descrição que podemos ter acerca dele através da Bíblia Sagrada, porque Ele deu descrições para que possamos compreendê-lo um pouco e assim o buscá-lo. Porque se assim não fizermos, a fé nossa nele será efêmera. Ou seja, uma fé que dura pouco, uma fé emocionalista, que qualquer coisa se escandaliza. Por quê? Porque não conhece o próprio Deus que serve na profundidade. Porque não tem comunhão com Ele. Porque não tem uma vida onde se há o poder, que é a presença do Espírito Santo, que faz parte da natureza do próprio Deus. Então, conhecendo o Senhor Deus, primeiro ponto, através de algumas de suas características. Ele é eterno. Na patente de Criador e Todo-Poderoso, ele é único. Ele é Criador. Gênesis capítulo 1 está escrito: no princípio o Senhor Deus criou o céu e a terra. Ele criou, por Ele, para Ele, todas as coisas foram criadas, inclusive o querubim ungido, inclusive os anjos decaídos, que são chamados de orixás, ou de caboclos, ou de guias, ou de espíritos de luz, ou seja lá o que for, foram criados por Deus, mas não nessa categoria. Em nenhuma delas a Bíblia diz que são anjos. Foram precipitados na terra com o próprio Satanás, o querubim ungido, que quer dizer adversário. Compartilha conosco no mesmo espaço na terra. Foi lançado do céu, ele, uma terça parte dos anjos, que são chamados demônios, segundo a Bíblia. Então, segundo outras crenças, pode chamar do que quiser, mas são anjos decaídos que perderam a luz, perderam o principado, ou seja, a posição de príncipes, e assim se tornaram decaídos, tanto como o querubim ungido. É o nosso Deus, glória a Deus. Quer saber um pouco mais sobre ele? Se eu ler esse texto, tem gente que se escandaliza. Mas aqui está escrito, Naum capítulo 1, versículo 2. O Senhor é um Deus
zeloso, sim. Ele é zeloso, tudo observa, tudo vê, cuida dos mínimos detalhes, pode intervir na história humana, tanto em massa como em particular. O Senhor é um Deus zeloso e toma vingança. Ou seja, o único que pode ter razão de se irar e se vingar é o próprio Deus. Aqui diz, o Senhor toma vingança e é cheio de furor. Sim, quando ele vê que a própria criação, a qual ele mais ama e mais colocou em primeiríssimo lugar, que somos nós, não atendemos, não respeitamos, não nos aproximamos dele, não seguimos, fazemos desdém dele e de sua palavra, então há um momento em que ele se revela cheio de furor. Cheio de furor. Aí alguém pode dizer, abra um grifo aqui, para dizer, mas a vida não é minha, não posso fazer o que quiser? E por que Deus quer o quê? Me obrigar a seguir a Ele? Aí eu digo, não é bem te obrigar a você seguir a Ele, porque Deus não gosta de nada para Ele por obrigação. Mas é porque ele realmente se aborrece em saber que aquele ou aquela que Ele ama e criou não está nem aí para Ele. E que usa do tempo de vida que ele deu para ignorá-lo completamente. Essa é a questão. Aqui diz, versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se. Sim. Ele é grande em força. Sim. Não há como ele. Não tem esse para competir com o próprio Deus, para ser de igual altura. Nunca, nem semelhança. Foi o desejo de Satanás que o querubim ungido se corrompeu com isso. Ele disse, serei semelhante ao Altíssimo, mas nunca. Porque como pode uma criatura ser semelhante ao Criador em poder, em soberania? Ele é sempre eterno, Deus é eterno, já sempre existiu de si mesmo, enquanto que o querubim ungido foi criado por ele, mas não para ser Satanás, isso foi a escolha dele. E o sonho e a ilusão de querer se igualar ao Altíssimo, mas na verdade é uma profunda e terrível rebelião, porque toda criatura sabe que jamais se iguala ao Criador em poder, em sabedoria, em criação, em inteligência, em tudo. Uma criatura não se iguala ao Criador. Aqui, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Ou seja, a vida do ser humano às vezes pode se sentir como uma tormenta, pois fique sabendo que Deus está no controle do seu caminho e da sua vida. Por isso que diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor, ele é bom. O Senhor também é amor. Aí alguém diz, como pode um Deus que se ira e a essência dele ser amor? Sim, porque nós não estamos falando de criatura que é imperfeita. Nós não estamos falando de ser humano que tem uma ideia muito pobre
acerca da grandeza de Deus e acerca dos seus atributos. Nós estamos falando do Criador, cuja essência dele, ele é amor, e ele também é fogo consumidor, ira-se e executa justiça. Outras características do Senhor: ele é soberano, ou seja, a vontade dele prevalece. Aí se bate com a vontade de algum ser humano, aí o ser humano diz: fui eu que mandei, a minha vontade prevaleceu. E o Senhor diz lá de cima: nunca prevaleceu porque eu quis. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é soberano, o conhecimento sobre ele é infinito. Vamos dizer, só o Espírito Santo é que prescruta as profundezas do próprio Deus, porque o Espírito Santo faz parte de sua natureza, embora tenha funções diferentes. Mas aprove ao Criador fazer assim. Então o Senhor também é o Todo-Poderoso e muito mais. É eterno, é maravilhoso, é Deus forte, é Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, títulos dados ao próprio Jesus, através do profeta messiânico Isaías, que profetizou no Velho Testamento aproximadamente 2000 anos antes da vinda do Messias em terra. E vejam bem as características: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O Emanuel, Deus conosco. Louvado seja Deus. Por isso, é irrefutável o pensamento de que o Senhor Deus e Jesus, o Senhor Jesus é um só. Agora vou mostrar a vocês um texto bíblico. Por que o Evangelho é o caminho? Romanos capítulo 1, versículo 16, está escrito. O apóstolo Paulo, ele disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo. O Evangelho é de quem? Do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o quê? É a Bíblia. É principalmente o Novo Testamento. É a palavra. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, ou seja, essa palavra do grego, Evangelion, que quer dizer boas novas, palavra oriunda do próprio Deus. Aí diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o cristianismo não é mais uma religião. O cristianismo é a definição de pessoas que seguem o Evangelho de Cristo e que são chamados de cristãos, que significa pequeno representante do Senhor Jesus, para ser luz e sal da terra, para adorar Ele, para, como diz, seguir o propósito pelo qual fomos criados, andar em boas obras. O Senhor nos criou para isso, para andarmos em boas obras. Então aqui, como diz o Evangelho de Cristo,
Para alguns pode ser nada, mas a verdade é que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se eu quero ter a salvação, o caminho é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus, e que está à disponibilidade, até por enquanto, como diz muitos viventes, que não abre nem sequer para ler um versículo, que deixa lá empoeirada como um amuleto de proteção e de sorte. E a Bíblia não é amuleto, nem deve ser tratada assim. Isso é um desrespeito ao próprio Deus. A Bíblia chegou em tuas mãos, é para ser lida, é para ser analisada, é para ser observada, é para ser aplicada na própria vida. Vamos mais um pouco. Eu só estou na introdução das introduções, mas não vou falar tudo, é claro, porque falar sobre o Senhor Deus é muito que se falar, muito. Nem 2.000, 5.000 páginas de um livro daria para falar tudo sobre ele, mesmo revelado, porque o Senhor, ele é transcendental. Ele vai além do que eu penso, do que falo, do que imagino, do que estudo, do que prescruto, do que aprendo, do que vejo, do que analiso por anos e morro precisando ainda de aprender. É assim. Por isso que o Senhor, ele é infinito. O ser do Senhor Deus, como se pode descrever? Evangelho de João 4:24 diz que o Senhor Deus é Espírito. Ou seja, a sua estrutura original não é carne e osso, é espírito. Porém, ele tem alma? Tem. Porque ele diz em sua palavra que o justo viverá da fé. Mas aquele que recuar, o Senhor não tem prazer na alma deste. Ele diz, Hebreus 10:38, o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma, quem está falando aqui é o próprio Deus, a minha alma não tem prazer nele. Então o Senhor Deus é espírito, ele tem alma, ele tem boca, tem olhos, tem ouvidos, tem pés, tem mãos, tem. É só ler Isaías 59. Louvado seja Deus, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Está estendida. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, ou seja, não estão tampados para que não possa ouvir. Os seus olhos não estão vetados para que não possa ver. Ele vê todas as coisas. E a boca dele fala. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor nosso Deus, ele deve ser conclamado, invocado para adoração, para exaltação. Devemos nos humilhar diante da sua presença, reconhecer que precisamos dele, pedir ajuda para nos desvencilharmos dos nossos próprios pecados, procurarmos aceitá-lo para sermos nova criatura e depois, quando recebermos poder, autoridade do Espírito, sermos chamados de filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Sim, tem um versículo, mas ali se refere acerca de o Senhor ter criado, nos formado. Assim como
há momentos em que os anjos são chamados também de filhos. É assim. Então, o Senhor nosso Deus, ele deve ser invocado para adoração, para exaltação, com reverência, com respeito ao seu nome, à sua pessoa, ao seu poderio, à sua autoridade, ao que ele é. Louvado seja Deus. E tudo isso deve ser com o ser de forma mais total possível. Porque o Senhor não gosta de parcialidade. Ele diz que, como diz, que devemos nos santificar em tudo, corpo, alma e espírito. E assim, também para servi-lo e adorá-lo. Corpo, alma e espírito. Podemos fazer isso, nos voltarmos para ele. Esse seria como uma coisa que todo ser humano pode fazer, que está ao seu alcance. Seria, digamos, o maior dos votos para quem quer uma vitória do Senhor. Dizer, Senhor, eu prometo que o Senhor me dando vitória, eu vou me voltar para ti, a minha mente, todo o meu ser, para a honra e glória do teu nome. É o que o Senhor mais quer de nós. Então, os nomes, os títulos que o Senhor tem, assim como Satanás tem títulos, o Senhor tem títulos. Elohim, que do hebraico quer dizer Deus forte, poderoso. Adonai, que quer dizer o Senhor, aquele que governa. El Shaddai, que é o Todo-Poderoso. Senhor dos Exércitos, que está na Bíblia. Deus forte, que está na Bíblia. Yahvé, que é Jeová, também está escrito na Bíblia. Eu sou o que sou, também é outro nome que está escrito na Bíblia. Deus, que é Theos, do grego, também está escrito. Kyrios, que quer dizer Senhor, também está escrito. Pater, que quer dizer Pai, também está escrito. E está escrito outros nomes. Estrela da Manhã, Raiz de Davi, Leão da tribo de Judá, e outros títulos dados ao Senhor. Agora, por qual nome eu devo chamar o Senhor? Emanuel? Jeová? O nome mais chamado é Jesus. Foi revelado no Novo Testamento. E o Novo Testamento é entendido como o Senhor falou quando ele ceiou antes da sua morte com os discípulos. Ele disse: este é um novo mandamento, uma nova aliança que faço convosco. E ali, em suas palavras, ele quis dizer: mais uma oportunidade eu dou aos viventes e é a minha última vontade. Ou seja, que não teria, vamos dizer, outra chance, ou seja, um outro testamento. Então o Senhor, ele deu essa oportunidade para nós. Agora eu vou falar alguns atributos do Senhor Deus, morais, e que ele compartilhou conosco um pouquinho. Atributos morais que o Senhor compartilhou com nós, criaturas que ele nos fez. Por exemplo, a existência. Ele existe e por causa dele nós existimos. Bondade. Ele é bom, certo que o Senhor Jesus disse: ninguém é bom, só um bom que é Deus. Ele quis falar na perfeição. Mas nós temos um traço assim, um senso de, vamos dizer, de fazer algo bom. Todo ser humano tem suas virtudes e tem os seus defeitos.
Agora, uns realçam, se deixam realçar e deixar o Espírito Santo trabalhar as virtudes. Já outros dão evasão aos defeitos, às inclinações que querem seguir. Outra coisa que o Senhor compartilhou conosco: misericórdia. Misericórdia, que quer dizer, a palavra do grego ela é composta de duas, miséria e cardia, onde significa, quando eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou dizendo, Senhor, por favor, do teu coração, libera perdão, graça para mim e perdoa meus pecados. Aí o Senhor compartilhou um pouquinho disso no ser humano? Sim. Porque o Senhor Jesus disse aos fariseus, quando estava ali na casa de Levi e Mateus, e disse, misericórdia quero, e não sacrifício. Então, misericórdia seria o quê? Seria mais do que a filantropia. Seria também perdoarmos o próximo. E mais aquela receita que eu sempre leio, de Mateus 5, 43 ao 48, que fala de classe de pessoas que não sou eu que categorizei assim, mas que o próprio Deus fala. Amai os inimigos, orai pelos que vos maltrata, vos persegue, vos amaldiçoa. Quer dizer, pessoas assim, como se fossem os inamáveis e odiáveis. E o Senhor está dizendo para amar, para orar por eles. Pronto, isso também é um traço de misericórdia. E Ele quer que venhamos a ter em nossa vida. Ah, não vou ter misericórdia de ninguém, o mundo não é misericordioso, ninguém é misericordioso, ninguém é bom para mim, mas Deus tem sido bom para você. Não se esqueça, tem lhe dado vida, tem lhe dado alimento, tem lhe ajudado. Talvez sua vida não seja tão boa assim, de você estar muito alegre, mas você tem coisas boas para contar, eu tenho certeza, na sua vida. Você tem alguém assim para amar, com certeza, na sua vida. Seja um filho, seja uma sobrinha, seja um parente, ou seja, alguma coisa boa, alguma bênção de Deus você tem na sua vida. Então, portanto, por Deus e por sua palavra e pela sua salvação, deixe o traço de misericórdia ser mais robusto na sua vida através do Espírito Santo de Deus. Outra coisa, um atributo moral partilhável que o Senhor compartilhou com nós, a ideia da santidade. O Senhor é santo, aí está escrito, sedes vós santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Aí as pessoas às vezes até fazem certa chacota com o nome santo, porque falam do externo e diz que o interno não está de acordo, aí fala que Deus quer só o coração e que o corpo o Senhor não está nem um pouco interessado, e na realidade a palavra santo, hagios, quer dizer separado, emancipado do sistema das coisas deste mundo. É a palavra santo, o que implica dizer que seria muito mais do que veste ou do que um coração quebrantado. Mas, como diz o texto de Tessalonicenses, santificai-vos em tudo, corpo, alma e espírito. Deus quer só o coração, não, Deus também quer o corpo, porque Ele fez. E Ele diz que nós devemos ter o nosso corpo, que Ele chama de vaso, com honra, ou seja, não defraudando o corpo, que não agrada a Deus. E depois o corpo, o Senhor tem um maravilhoso projeto para o nosso corpo, que é para ser templo e morada do seu Espírito. E não devemos esquecer disso.
Então o Senhor diz: santificai corpo, alma e espírito, ou seja, a alma que é justamente a vida, os pensamentos, as emoções, o que eu penso, o que eu quero. Santificai. E subjugar, vamos dizer, certos pensamentos e vontades ao senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses são atributos do Senhor morais, partilháveis, que Ele compartilhou conosco. Agora, tem os seus atributos incomunicáveis, ou seja, não compartilháveis, que Ele não compartilhou com ninguém, que pertence exclusivamente a Ele. Por exemplo, onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente porque, vamos dizer, sonda, prescruta o interior, tudo, o mais oculto, o recôndito, o escondido, o mais profundo, ele sabe. Onisciente, ele prescruta, esquadrinha o ser humano ou o que quiser, ele faz isso. Inclusive, em sua onisciência, ele sabe presente, passado e futuro. Tudo ele sabe. É onipotente, por quê? Porque só ele tem todo o poder. Só ele tem o calibre de criador. Só ele é o todo-poderoso, qual não existe criatura poderosa que chegue ao rastro dos seus pés. O Senhor, ele é onisciente, ou seja, onipresente, que está em todo lugar, vendo tudo, nada se oculta. Pode a pessoa dizer assim: vou me esconder na caverna, vou me esconder lá no fundo do mar, lá em 3.000 metros de profundidade. Vou para o deserto do Saara, vou lá não sei para onde, vou lá para a estrela, vou lá para a lua. O Senhor vai saber sempre onde você está. E o Senhor vai saber sempre o que você está pensando. E o Senhor tem todo o poder de intervir na história humana, seja em massa, seja num país, ou seja na vida exclusiva de uma pessoa. Esses atributos ele não deu a ninguém. Então, somente ele tem essa absolutividade. Absolutividade, somente ele, a exclusividade dele. Ele é imutável, ou seja, ele não muda. O ser humano muda, envelhece, ou melhora, ou piora de gênio, ou busca Deus, ou deixa de buscar. A criatura mudou, porque deixou de ser um adorador do Senhor para ser um opositor, mas o Senhor não. Ele é imutável, ou seja, ele diz: eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós não sois consumidos. Porque tem coisas que ele decretou e que ele não volta atrás. Como, por exemplo, ele disse que o mundo inteiro ouviria falar da sua palavra e depois disso viria o fim. Então, até que aconteça, então, ele não revoga a sua palavra. Outra coisa, atributo incomunicável, o Senhor é transcendental, ou seja, vai muito além do que eu penso, do que eu imagino, do que eu possa saber, do que eu tenho estudado, analisado, vai muito além, mas muito além, infinitamente além. O Senhor é Rei eterno, imortal, invisível. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, imortal, e como diz, não tem um começo de sua trajetória e nem tem um fim. Ou seja, ele sempre existiu.
Então, tudo foi criado por ele, mas ele sempre existiu e sempre irá existir. 1 Timóteo 6, versículo 15, versículo 16. Então, hoje, por aqui encerro esse meu pequeno resumo sobre a pessoa, o Senhor nosso Deus, com todo respeito. Então, quanto mais se fala, mais tem o que se falar. E o que eu falei é apenas uma pequenina introdução do Senhor nosso Deus, mas encerro por aqui. E que o Senhor Deus os abençoe. Glória a Deus. E vamos orar em favor uns dos outros. O Senhor permitir, numa outra oportunidade, eu estarei trazendo um estudo onde compara, vamos fazer um parelhamento, falar sobre um pouco da pessoa do Senhor nosso Deus, do Senhor poderoso e Satanás. Falar um pouco sobre o querubim ungido também. Que Deus abençoe a todos. Amém.